Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 5 do curso de MySQL e nessa aula nós vamos trabalhar com as condições do where. Nós já vimos nas aulas anteriores duas das condições aqui. Nós trabalhamos já com a condição de igualdade e trabalhamos também com a condição de maior. Agora a gente vai explorar as principais condições, que temos dentro do operador where. Nós temos aqui o operador de igualdade, que é o que a gente já conhece. Então, se um campo ele é igual a uma determinada condição que a gente está trazendo aqui, ele vai trazer essa condição no select, por exemplo, ou ali no update, ou no delete que a gente quer. Temos o sinal de diferente, ele vai fazer ao contrário da igualdade. Então, se aquele item não tiver dentro da condição que nós estamos informando, ele vai trazer. Se tiver, ele não vai trazer. Temos o maior e o maior igual. A diferença aqui é que o maior ele traz somente números acima do que a gente está informando. Então, por exemplo, se eu tenho lá 10 registros que vai de 1 a 10, e eu quero trazer assim, os maiores que 5, ele vai trazer os 6, 7, 8, 9 e 10. Não traz os 5. Agora, se eu quero que traga os 5 também, eu uso o maior ou igual. Daí ele traz os 5 e os maiores que ele também. O menor e o menor igual é igual, exatamente igual à condição de maior, só que ao contrário. Em vez de trazer o maior, ele traz o menor. Ele serve a mesma coisa. Então, se eu quero trazer os números abaixo de 5, eu coloco lá menor que 5, ele vai trazer 4, 3, 2 e 1. Se eu quero que traga os 5, eu tenho que colocar menor e igual. Ou trazer menor que 6, no caso. Eu tenho aqui o in. O in eu vou passar uma lista. Então, por exemplo, eu quero nessa mesma lógica que a gente está trazendo, nos nossos registros, eu quero trazer o registro número 1, 2 e 3. Então, eu coloco lá in, passo esse campo, 1, 2 e 3, ele vai trazendo esses 3 itens para a gente. Agora, se eu não quero trazer o 1, 2 e 3, eu quero trazer o restante, eu posso usar o not in, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai ignorar os 3 que eu estou passando nessa lista. E eu tenho também o operador like. O operador like, ele vai trazer uma parte do texto ali que eu queira. Vamos pensar que eu tenho o nome de uma empresa, mas eu não sei se ela tem coisas antes ou coisas depois. Eu posso trazer o like aqui. Então, por exemplo, eu sei que eu trabalho aqui com Cape Code, mas eu não sei se ele é Cape Code Brasil ou se ele tem alguma outra coisa, E eu quero trazer, por exemplo, todo mundo que tenha este nome. Então eu posso trazer o like aqui, e o like eu coloco o percentual onde eu não conheço. Então, se eu sei que começa, por exemplo, com camp, eu posso colocar camp percentual. Então, ele vai trazer o camp e ignorar o restante, se tem mais que coisas ou não, ele vai trazer todo mundo que começa com camp. Se eu sei que existe dentro daquele campo a palavra camp, mas eu não sei aonde ela está, eu coloco percentual, camp percentual. Não se preocupe, está parecendo difícil agora, tá? A gente vai ver isso na prática, vai ser muito mais simples para a gente trabalhar. Então, tirem print dessa tela aqui, guardem essa tabelinha aqui, que essa tabela é muito importante para vocês fazerem uma consulta posterior, que tem praticamente as principais condições aqui que a gente utiliza dentro do SQL, tá? Então, vamos voltar aqui e vamos direto para o nosso MySQL para a gente tratar isso na prática. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, eu deixei um SQL pronto aqui, tá? Para a gente trabalhar, e eu vou explicar passo a passo aqui para vocês. Então, a primeira linha aqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar o nosso banco de dados. Note que a gente tem alguns bancos de dados aqui, mas nenhum está sendo utilizado, tá? Ele não tem nenhum em negrito aqui. Então, se eu utilizar algum SQL aqui, ele vai dar erro porque ele não sabe aonde colocar. Então, a primeira coisa, vamos fazer o quê? Vamos falar aqui, esse SQL vai utilizar o banco de dados Camp Code, tá? Então, bati aqui, ele já utilizou aqui, deu certo, e note que aqui ficou negrito, ou seja, já estou utilizando este banco de dados aqui. E para os nossos exemplos, a gente vai criar uma nova tabela. E eu vou trazer também uma restrição aqui nova para vocês, que a gente ainda não estudou, que é o auto-increment. Para que ele serve? Eu estou colocando no meu código, ele é um tipo de inteiro, ele tem uma restrição que ele é a primary key, nós já trabalhamos com ela anteriormente, tá? Então não vou entrar muito em detalhe. Quando a gente falar em restrição, aí eu entro um pouquinho mais de detalhes sobre esse tipo de restrição. E nós temos aqui o auto-increment. O auto-increment vai fazer o quê? Eu não vou passar o código para minhas inserções e ele automaticamente vai colocando. Então, ele vai colocar o número 1, 2, 3, 4, ele vai incrementando automaticamente. Então, ele serve para isso, tá? Para criar aqui uma restrição para ele ir incrementando automaticamente, para você não se preocupar com o número desse registro. Aí depois nós vamos colocar aqui um nome, ele vai ser um varchar de 100, o cargo também vai ser um varchar de 100, data de contratação nós vamos trazer no formato date,
E salário ele vai ser numérico, ele vai ter 12 casas, ou seja, vai ter 12 números, e 2 números deles vai ser de formato decimal. Então, ele vai ser 10 números antes da vírgula e 2 números após a vírgula. Né? No caso aqui do SQL, por ser inglês, né, o banco de dados ser no formato americano, é depois do ponto. O ponto é a separação do decimal. Vamos fazer isso aqui, então, vamos criar essa tabela aqui. Beleza, criamos. Aqui eu trouxe para vocês para relembrar como excluir uma tabela. Então, se eu vir aqui deletar, vamos primeiro buscar todos os funcionários que nós temos aqui. Não temos nenhum funcionário. Se eu excluir minha tabela aqui, deu certo. Se eu buscar agora funcionário, ele vai dar erro porque não existe mais essa tabela. Vamos recriar ela aqui porque a gente vai precisar dela, né? Recriei. Vamos aqui dar o select e verificar, tá tudo aqui certinho. Não temos nenhum funcionário. E agora a gente vai inserir nossos funcionários, né? Como eu falei para vocês, note que o código eu não estou colocando aqui mais, ó. Então não tem informação do código, porque eu já criei essa restrição aqui que ele vai servir para trabalhar com isso automaticamente para mim. Então eu vou deixar essa função para o MySQL e eu não vou me preocupar mais com ela. E agora eu tenho que informar a ordem que eu quero inserir os dados aqui, porque o código não vai ser inserido, né? Então eu tenho que obrigatoriamente informar aqui quais são os campos que eu vou estar informando. Então, insert into funcionário, eu vou abrir os campos que eu quero colocar, é o nome, cargo, data e salário. Então, todos os dados aqui ele vai ter que estar nessa ordem aqui. A primeira informação é o nome, a segunda é o cargo, a terceira é a data de contratação. Nós temos que colocar no formato americano, tá? Então, é ano, tracinho, mês, tracinho, dia. E também o salário aqui. A separação de milhar, a separação de decimal sempre é pelo ponto, tá? O formato aqui português do Brasil, a gente utiliza a vírgula, mas americano a gente utiliza o ponto. Então, nesse caso, vamos utilizar o ponto e não utilizamos separação de milhar, ok? Isso é muito importante. Belezinha. Aqui nós estamos colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6 professores, não, 6 informações, né, 6 funcionários aqui, sendo que alguns deles é professor, um coordenador, uma recepcionista e um do departamento financeiro. Vamos vir aqui em inserir. Beleza, deu certo. Ele colocou aqui, tem 6 novos dados inseridos e nenhum duplicado. Agora a gente vem aqui, dá um select de novo. E olha que nós temos nossos 6 funcionários aqui. E veja que o código ele deu certinho. Ó. Ele colocou no primeiro 1, 2, 3 e assim por diante. Se eu excluir um aqui, ele não vai substituir o próximo funcionário, tá? Ele vai dar sequência, 7, 8, 9 e assim por diante. Então se eu excluir algum código aqui, ele não vai existir mais no meu banco de dados. A não ser que eu insira manualmente de novo, tá? Por padrão ele não vai inserir ali automaticamente. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos estudar agora todas as condições lá que a gente viu na tabela anterior, tá? Então vamos começar aqui pela igualdade. Eu quero trazer todos os funcionários que eu tenho aqui que tenha o cargo de professor. Eu tenho 4 professores aqui, não, tenho 3 professores aqui. Eu quero trazer esses 3 professores, tá? Então vamos colocar aqui, ó, é igual professor, beleza? Ele trouxe os 3 professores. Agora eu quero trazer todos os cargos que não sejam professor, ou seja, eu vou colocar aqui diferente. Então ele vai trazer todo mundo que não seja professor. Então eu coloquei aqui. Ele trouxe todos que não é professor. Agora eu quero trazer somente funcionários que tenham o salário acima de 4.950 e 27 centavos. Vamos visualizar todo mundo aqui. Vamos ver que nós temos aqui esse professor aqui, o Jonas. Ele tem esse salário exatamente que nós estamos procurando aqui. Nesse caso ele vai trazer o quê? Ele vai trazer todo mundo que tem acima e menos ele, tá? Ele vai trazer todo mundo acima desse valor. Esse valor aqui não é acima, ele é igual. Então vamos dar um enter aqui. E note que trouxe 2 funcionários aqui, tá? Um professor e um coordenador. Agora, se eu vir aqui e colocar maior ou igual, note que agora ele traz sim aquele professor. O menor e o menor igual é a mesma coisa. Se eu colocar aqui menor, ele traz todo mundo que é menor, menos aquele professor que tem aquele salário. E aqui traz todo mundo aqui igualmente, e ele também junto, tá? Então, aqui nós já vimos os 6 primeiros operadores. Agora vamos no in. O operador in, eu passo o quê? O funcionário, que é o where, o cargo, né, que é o campo que eu quero, no caso que eu estou olhando o cargo ainda. E eu quero olhar o quê? Eu quero olhar somente recepcionistas e coordenadores. Eu não quero trazer professor, não quero trazer nenhum outro cargo. Apenas o cargo recepcionista e coordenador. Então eu abro aqui, depois do in, um parênteses, e eu passo cada condição aqui, cada item, separado por vírgula. O último não vai ter vírgula, tá? Então vamos dar um enter aqui e pronto. Eu só tenho 2 funcionários aqui, um coordenador e uma recepcionista. Agora eu quero fazer ao contrário, eu quero trazer todo mundo, exceto esses 2 cargos aqui. Então eu vou pegar aqui, dar o enter e ele trouxe aqui os 3 professores e um do setor financeiro
e nós temos todo mundo aqui, exceto esses dois. Agora vamos trabalhar com o like, tá? O like eu trouxe vários exemplos aqui. Aqui eu vou fazer o que, ó? Eu quero trazer, por exemplo, todo mundo que contenha no nome o Jonah, ou seja, pode ser no começo, pode ser no meio, pode ser no fim. Então eu quero que ele tenha em algum lugar essa palavra aqui. Então se eu vir aqui e dar um Shift Enter aqui, desculpa, um Alt Enter, né? Desculpa, é Ctrl Enter, eu tô confundindo aqui tudo, né? É Ctrl Enter para executar. Então eu trouxe aqui ó, o Jonatas e o Jonas, ou seja, eu tenho esses 4 caracteres aqui juntos em algum momento. No caso é o comecinho aqui, mas ele existe, tá? Se eu colocasse aqui, por exemplo, só o na e fizesse isso aqui também, ó, note que ele traz também, ó, em algum momento ele tem um na neles aqui, tá? Agora eu quero trazer todo mundo que começa com J. Eu não sei quantos caracteres tem depois disso, mas eu quero trazer todo mundo que começa com a letra J. Então vamos fazer isso daqui, dá um Enter. Note que ele trouxe aqui o Jonas e a Jéssica. Por quê? Todos eles começam com a letra J. Veja que não tem a quantidade de caracteres específica aqui depois. Cada um tem a quantidade sua, mas todo mundo começa com o J. Agora eu quero trazer todo mundo que termina com A, ou seja, eu não sei quantas letras tem antes, mas o final da letra aqui é A. Se eu trouxer isso daqui, ele vai trazer aqui a Jéssica, termina com A, e a Patrícia também termina com A. Ambos têm uma quantidade específica de caracteres em cada nome, mas eles terminam aqui com A. Por isso que serve aqui o percentual antes aqui, tá? E ele finaliza aqui com A. Nós podemos também procurar todo mundo que contenha um A no nome. Ou seja, ele vai trazer todo mundo que tenha ao menos uma letra A dentro do nome. Se eu fizer isso aqui, note que ele trouxe aqui, ó, o Jonatas, Fabiano, Jonas, Jéssica e Patrícia. Temos 6 resultados dentro do nosso select completo, mas ele trouxe apenas esses aqui. Por quê? Apenas esses existem A dentro do nome. Se a gente entrar aqui, ó, e pressionar Enter, note que o Henrique ele não tem A. Então ele não aceitou essa condição e ele vai estar recusando, tá? Então por isso que serve aqui o like. Nós temos também ele com underline, ou seja, eu não sei a primeira letra do nome, mas eu quero que a segunda letra do nome seja E. E não importa a primeira, a segunda tem que ser E. E depois disso, pode ter quantos caracteres possíveis. Então eu posso concatenar as duas informações aqui que eu tenho, as duas opções que eu tenho, que ele vai funcionar também. Então aqui eu quero uma letra aqui, que a segunda letra seja E. Ele vai trazer uma letra qualquer na primeira, então a segunda letra é E. E depois ele vai ter quantos caracteres forem necessários. Eu quero então nomes que a segunda letra é E. Vou dar um Enter aqui. E note que ó, a segunda letra aqui Jéssica, a segunda letra aqui é E. E Henrique, a segunda letra também é E. Agora eu quero trazer que a terceira letra seja E. Desculpa, a terceira letra seja N. Né, ó. Tem uma, duas e a terceira N. Ó. Então vamos lá, uma, duas e a terceira N. E depois pode ser quantos caracteres possíveis. Então vou dar um Enter aqui. E ele trouxe o terceiro Jonas e Henrique. As 3 condições aqui, as 3 letras, a terceira letra dos 3 nomes é o N. Então ele aceitou essa condição. Se eu não quisesse, eu poderia colocar também aqui um not, tá? Not like também funciona, ou seja, ele traz todo mundo que não está naquela condição, ou seja, que a terceira letra não seja N. Ele vai trazer isso também. Então o like e o not ele é para negar aquela condição. Bom, pessoal, para essa aula aqui já está ficando um pouquinho extensa. Era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Os operadores de where é bem importante porque vocês vão utilizar bastante. Gravem esse QL aqui, deixem guardado porque aqui tem todas as opções aqui que vocês podem utilizar, as principais condições. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.